Fala, turma! Vou trazer aqui o Marcelo Beckler, que vai comentar sobre esse momento do Cruzeiro e dar o ponto de vista dele aqui, as opiniões sobre o que está acontecendo com o Cruzeiro e quais são as dificuldades que o Cruzeiro vem apresentando nesse início de temporada. O mesmo time que encerrou a temporada do ano passado em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e chegou à semifinal da Copa do Brasil, a única alteração que tem é a entrada do Gerson, né, entrando nesse time atual. Mas o Cruzeiro caindo muito de produção, não é mais uma questão de adaptação, não é mais uma questão de conhecer o companheiro, não é mais uma questão ali de ter que entrosar, né? Eu acho que esse time já tá entrosado, nem fala elenco, tá? Que muita gente saiu do elenco, né? Saiu Gamarra, saiu Eduardo, saiu Bolacier, gente que agregava um pouco, né, naquele elenco do ano passado. Esse ano chegou o Chico da Costa, chegou o Matheus Cunha, que machucou infelizmente, chegou também o Gerson, que é o único que vem jogando aí com mais regularidade, né, nesses últimos jogos. Acabou de começar o campeonato, então ainda não tem como falar regularidade, mas vem jogando aí, né, e jogando pelo Campeonato Mineiro, jogou também na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas o Beckler vai deixar um detalhe aqui muito interessante, que é a deficiência maior do Cruzeiro. Eu acho que é onde o Cruzeiro realmente ele não liga muito a chavinha ali quando vai pensar mercado, quando vai pensar em contratar jogadores. E eu vou trazer no detalhe para vocês aqui esse ponto agora para vocês. A maioria dos clubes que estão se destacando dentro do Campeonato Brasileiro ano passado, ou na Copa do Brasil, ou na Libertadores, que é o foco do Cruzeiro essa temporada, tinha jogadores nesse naipe aqui. Eu vou trazer a opinião do Beckler. Mas antes de eu trazer o conteúdo aqui, pedir para vocês deixar aquele likezão que ajuda sempre aí o nosso conteúdo, tá certo? Não custa nada, rapidinho você vai deixar o like, vai estar ajudando muito o nosso trabalho aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Clicar também no botãozinho de hypar para ajudar a gente a alavancar esse conteúdo aqui na plataforma. Então hype o conteúdo aí e faz o seguinte também, inscreva-se no canal, venha fazer parte da nossa família e o seu comentário sobre todos os assuntos que a gente vai trazer nesse vídeo aqui. Beleza? Aproveita também nessa promoção aqui embaixo, tem Mercado Livre e Shopee para você comprar aquilo que você quiser. Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, usa os nossos links aqui na descrição, tem bastantes links aí para você entrar na plataforma e lá você pesquisa aquilo que você quer comprar, tá certo? Acessa aqui na descrição só para você abrir a plataforma e lá você pesquisa o que quer comprar e comprando através do nosso link você tem desconto e ajuda o nosso canal, tá certo? Vamos trazer para vocês a partir de agora o Marcelo Beckler, que vai opinar sobre o Cruzeiro. Simbora, vamos lá. Do lado do Cruzeiro, eu queria dizer que, além de ter feito, acho que um bom jogo, o 4-0 ser exagerado, o jogo poderia, até o 2-0, ter ido para qualquer lado. Era 1-0 Botafogo e poderia ter ido para qualquer lado. Mas o Cruzeiro, em algum momento, não dava a sensação de que muitos jogadores poderiam fazer o gol de empate. Ou era o Caio Jorge, ou quem sabe o Matheus Pereira, ou quem sabe o Gerson. E algo que vem do Cruzeiro desde a temporada passada, falta gente que faça gol. Caio Jorge fez muitos, fez 26, o Gabigol tinha feito 13, e depois é o Matheus Pereira com 7, Christian e Eduardo com 5 gols cada um. Os jogadores de frente do Cruzeiro e até os que chegam depois, eles são bons construtores, acho que eles têm boa capacidade técnica, boa aplicação tática, mas eles fazem poucos gols, inclusive o Matheus Pereira, que é o melhor jogador do time, né? O Caio Jorge é mais decisivo, para mim o Matheus Pereira é o melhor jogador do time. Então quando o Caio Jorge saía muito da área e ia buscar jogo e ele não estava na área, eu estava assistindo o jogo e me dava a sensação que o Cruzeiro não faria nenhum gol, porque sem o Caio Jorge não tem quem faça gol nesse time, e é um problema do Cruzeiro. Porque eu acho que o elenco está montado, que os melhores jogadores já são os que estão dentro de campo, e Matheus Pereira, o próprio Gerson, Wanderson, Lucas Silva, Lucas Romero, não são caras que fazem gols. Uma ou outra temporada, o Matheus Pereira e o Gerson fizeram mais de 10 gols, mas o normal é que não façam gols. Então isso pode, se o Caio Jorge não estiver e não estava num bom dia, penalizar o Cruzeiro mesmo que jogue bem. E eu acho que foi o que aconteceu. Tá aí, ó. É um detalhe que a gente vai sofrer, infelizmente a gente vai sofrer durante essa temporada também. Porque a gente já viu isso ano passado, a gente jogava muitos jogos bem, né? Tinha chance de ganhar jogo, mas a gente não sabia chutar. O time não tinha finalização, o time não tinha a conclusão, né?
não tinha o êxito ali final que vale de qualquer jogo, que é fazer o gol, né? Então o Cruzeiro muitas das vezes jogava bem seus jogos e perdia no final. Por quê? Porque pouquíssimos jogadores dentro do Cruzeiro têm ali o faro de gol. É só o Caio Jorge que tem mais esse faro. Matheus Pereira realmente é o melhor jogador do time, mas ele nem é o melhor assistente e nem é o artilheiro, né? Então ele é o melhor jogador do time, mas em outros... Ele é mais completo, mas quem deu mais assistência foi o Caio Jorge e quem fez mais gols no ano passado foi o Caio Jorge. Então, ele é mais técnico, né? Ele realmente é o mais construtor do time, é o mais importante por ser esse construtor. Mas ele fica abaixo em assistências do Caio Jorge e fica abaixo também em questão de gols. Só temos o Caio Jorge. O dia que o Caio Jorge estiver mal ou não jogar, dificilmente o Cruzeiro vai conseguir construir um gol fácil. Não vai ser fácil pro Cruzeiro fazer gols. Olha pra você ver. O artilheiro do Cruzeiro foi o Caio Jorge com 26. Depois veio o Gabigol, que foi banco durante toda a temporada com 13. O Gabigol, banco do Cruzeiro, entrava faltando só 10 minutos ali pra acabar o jogo. É o segundo. Depois vem o Matheus Pereira com 7. E depois Eduardo, né, e Christian com 5. Né? Olha pra você ver. Então é uma dificuldade que o Cruzeiro tem para fazer gols e que com certeza vai se manter esse ano, porque os jogadores são os mesmos, cara. Então é isso que o Cruzeiro errou. O Cruzeiro não foi no mercado, não avaliou. O scout do Cruzeiro falhou muito nisso aqui, muito mesmo, porque não avaliou esse cenário. O Cruzeiro é fraco em questão de fazer gols, fraco nessa questão. E muitas das vezes a gente perdeu jogos aí por isso, não pelo futebol apresentado, não pela qualidade em campo, mas por falta de gols, né? E a gente não avaliou isso quando foi contratar, né? Jorge não jogou bem, um outro domínio demorou. No primeiro tempo, esse que ele domina a bola precisa de 3 toques. No segundo tempo, aqui ele é bem lançado pelo Arroio, se eu não estou enganado, né? E faz o passe para o Matheus Pereira que a bola não chega. Um mau dia do Caio Jorge emperra um bom jogo do Cruzeiro. Do lado do Botafogo, meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique A. É assim que eu acho que é uma goleada que gera, não negocia esses jogadores agora. E pro lado do Cruzeiro, eu acho que é não negociar esses jogadores agora, por mais que ele tenha falado antes do jogo que era proposta para o meio do ano, mas que para que não negocie esses jogadores agora. E pro lado do Cruzeiro, eu acho que é uma goleada que gera muito ruído externo ao redor do Tite. Eu acho que isso é muito perigoso. São só 6 jogos na temporada, 2 com time reserva, um contra o Pouso Alegre absolutamente reserva e depois contra o Democrata, que os titulares só foram entrando ao decorrer do jogo, com um gol também esquisito do adversário, né? Com o João Marcelo e depois o Fagner colocando a bola basicamente para dentro do gol. E depois tem a derrota no Clássico, que é muito doída, que eu acho que o Atlético mereceu ganhar. Fiz aqui um vídeo falando que eu acho que o Atlético jogou melhor. E um 4-0 circunstancial do Botafogo. Que acho que é 75 minutos de jogo que qualquer time poderia estar vencendo depois de 75 minutos. Nos últimos 15, não. Os gols do Botafogo saem nos últimos 15 minutos. Sai exatamente aos 31, né? O gol do Matheus Martins. Então é isso, são 75 minutos que qualquer um poderia ter vencido e 15 minutos de um claro domínio do Botafogo para fazer os seus 3 gols. Só que o Tite já tem uma rejeição por parte de imprensa e de torcida em Minas Gerais por conta de 20 anos atrás a má campanha dele no Atlético. Depois disso eu acho que ele melhorou muito como técnico, passagem dele pelo Corinthians, pela seleção brasileira, algumas passagens pelo Corinthians, pela seleção, no Flamengo não é boa, mas eu acho que especialmente é muito cedo para isso. Não é que tem que ficar de mão dada com o Tite até o final indo pro buraco com ele, mas são 6 jogos, 2 com time reserva, uma vitória sobre o Uberlândia, e essas derrotas para Atlético e para Botafogo. Uma que é um clássico muito equilibrado, que acho que apesar do Atlético ter jogado melhor, o Arroio podia ter empatado uma bola embaixo da trave, que ele perdeu aos 45 do segundo tempo. E contra o Botafogo, que o time não jogou mal. Não jogou mal, por 75 minutos não jogou mal. Agora, isso já gera... Como quando um time é goleado, o certo é criticar o time, já tem gente falando de apatia, e gente, não estou falando de colegas assim, mas eu estava vendo
redes sociais e tal, torcedores do Cruzeiro reclamando de apatia do time, de falta de reação, de time desorganizado. O time não foi apático. Acho que depois do 2-0, sim. Depois do 2-0, é um curto-circuito, o time se perdeu completamente. Coisa que, aliás, não pode se perder em 29 de janeiro, né? Tem que manter a calma. Uma derrota é dura, mas tem que manter a calma. O Cruzeiro foi para o espaço. O time não foi apático, o time foi 75 minutos organizado, competitivo, jogou bem, não teve uma boa noite do seu atacante e o adversário do outro lado, que é um bom time, foi muito acertado na hora de definir as suas jogadas de ataque, principalmente. Então o certo era não ser motivo para pânico, mas eu acho que o pânico já está instaurado. E é bom o Cruzeiro começar a ganhar, e acho que até tem uma boa tabela agora de Campeonato Mineiro, tem o Curitiba, que é um time subindo da Série B, e vamos ver como é que chega o Curitiba no Campeonato Brasileiro, para ter pelo menos um pouco de paz o Tite. Eu acho que a paz só virá com os resultados. Mesmo que o time jogue bem e perca, como foi para o Botafogo, vamos imaginar que o jogo tivesse sido 1-0, que não tivesse tido os 15 minutos avassaladores do Botafogo no final da partida. Mesmo que tivesse perdido e não tivesse dado a sensação de um 4-0, a sequência de não vitórias traria, eu acho, que esse ruído externo. É que a goleada amplifica tudo isso mais ainda. Então é que, pelo menos internamente, Spindle, Pedrinho, que entendam, pô, perdeu do Atlético, um jogo que você pode ganhar, você pode perder, acontece, é um jogo sempre equilibrado. E depois a goleada sofrida é um jogo que o time jogou bem por boa parte do tempo, 3/4 do tempo, o time jogou bem. Eu não teria pânico. Eu teria, claro, que atenção sempre precisa ter, mas especialmente eu acho que a torcida do Cruzeiro tem que transmitir paz para o treinador trabalhar, para os jogadores trabalharem e não começar a queimar a casa em 29 de janeiro. Porque senão vai dar errado com o Tite, acho que não tem outro grande técnico para contratar, e aí você começa a fazer um planejamento, uma forma de treinar, uma forma de se preparar fisicamente, depois você troca tudo isso de novo, aí você recomeça. Para mim é uma grande insanidade pensar em troca de técnico agora, tá? Com o cara escalando os titulares 2, 3 vezes para jogar. Não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido isso, mas existe esse medo em Minas Gerais do Tite por conta do que ele fez 20 anos atrás no Atlético. Enfim, gente, 4-0 para o Botafogo, tá de parabéns o Botafogo. Se mantiver os jogadores, eu acho que pode fazer um bom campeonato brasileiro. Tá aí, galera, tá aí. Realmente é um receio dos torcedores cruzeirenses com o Tite. Nem acho que é por causa do Atlético 20 anos atrás, não. Eu acho que é pelo formato de jogo do Tite, né? Aquele estilo de jogo apático, e aí volto a repetir, é apático sim. O abuso com a posse de bola, querer ter muito a posse de bola, mas uma posse de bola improdutiva, uma posse de bola que não machuca ninguém, não agride ninguém, né, dentro de campo, né, e a tocação de bola exagerada lateralmente falando, né, onde fica ali os laterais, volantes, meias, zagueiros, goleiro tocando bola sem ser algo produtivo, sem ser algo que vai realmente mudar jogo, né, e quando vai na direção do gol, pouca construção, não é tão vertical assim. E olha, e muita gente fala, não é questão de destruir o trabalho feito pelo Leonardo Jardim, mas é assim, tentar continuar um trabalho do Leonardo Jardim, mas sem êxito, né? É claro que não é só o Tite. Os jogadores em campo também têm que fazer a parte deles, né? Tem que fazer a parte deles. Tem que querer jogar pelo treinador como queriam jogar pelo Leonardo Jardim, né? Queiram jogar pelo Tite, assim como jogaram pelo Leonardo Jardim. Tem que querer jogar pelo treinador também. Tem que querer jogar também pela camisa, pela instituição, pelo clube. Eu acho que querem jogar pela instituição, pelo clube. Mas ainda falta a questão de jogar pelo Tite, né? Isso falta ainda, como eles faziam na época do Leonardo Jardim. Todo mundo respeitava o treinador e tinha aquele respeito que era considerado ali, a devolução era feita em campo, né? A entrega em campo, né? São os mesmos jogadores, só muda o Gerson, é os mesmos. Então eu acho que não é como você andar de bicicleta e esquecer, não tem como esquecer como anda de bicicleta, cara. Existe a questão física? Existe. Eu acho que o Cruzeiro é um dos piores times fisicamente da Série A. Vendo os jogos que eu vi
Da maioria dos jogos da Série A, o Cruzeiro é o que tá mais atrás aí fisicamente. É o Cruzeiro que tá mais aí atrasado. Eu não sei se piorou a parte física do Cruzeiro, com a saída do Leonardo Jardim. O trabalho físico no Cruzeiro piorou, se desdeixou, o que aconteceu, mas fisicamente o Cruzeiro é o time que mais morre cedo em campo. Repara pra você ver. Joga um primeiro tempo bom, até, né, a maioria dos jogos, e no segundo tempo tá morto. O time adversário vai lá e faz o resultado. Né? Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Botafogo. Né? A gente morreu no segundo tempo e os times cresceram pra cima do Cruzeiro. Né? Isso é questão física. Né? Não é só tática, não é só pensamento do treinador, mas também a parte física do Cruzeiro, que tá morrendo muito cedo e tá dando chance pro adversário. Mas deixa aí o seu comentário, a sua opinião, ajuda a gente aí, clica no curtir para ajudar a entregar esse conteúdo aqui, clica no botãozinho de hypar, comenta bastante a sua visão, a sua opinião, tá certo? Inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito e faz o seguinte, participe também da nossa promoção aqui embaixo, Mercado Livre Shopee, para você comprar aquilo que você quiser. Tá querendo comprar alguma coisa aí no Mercado Livre ou na Shopee? Compra aqui através dos nossos links, aqui na descrição, tá certo? Você tem desconto e ajuda o nosso canal, tá certo? Obrigado a você, tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!